Vamos então aqui na sequência do nosso estudo do livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos no capítulo 6, Socorros Espirituais, nossa segunda parte. E nós acompanhamos então duas atividades que se desenvolveram junto, a equipe coordenada pelo irmão Anacleto. A primeira foi exatamente o socorro à diretora da escola, onde nós tivemos aquela grave situação envolvendo o Padre Mauro e aquela criança. Ela então, com a mente fervilhando ali de dúvidas e angústias, a respeito de como lidar com aquele flagrante que nós acompanhamos, nós tivemos então a presença do irmão, deixa eu pegar o nome dele aqui que eu sempre esqueço. Só um instantinho. É um nome diferente dele, né? Acaba aqui trazendo para nós as dúvidas. Rapidinho. Cadê o nome dele? É o nosso irmão Dilermando. Então, ele que foi solicitado, ele foi então solicitado para que desse a ela o suporte vibracional, o suporte emocional, as inspirações para que ela pudesse lidar com essa situação. Então, diante daquilo que aconteceu, principalmente com a preocupação, como nós vimos aqui, dos vários envolvidos nessa situação, Então seria a família, seria primeiro aquela criança, a família, a escola e o próprio Padre Mauro também. E aí então, das inspirações que ela recebia e também daquela transfusão vibracional fluídica, que ela recebeu, ela então, na mente dela, naquela confusão de ideias, ela foi então se asserenando e ao mesmo tempo também alimentando a esperança de que aquele caso, aquela situação que foi observada, não fosse exatamente aquilo que ela tinha percebido. Ou seja, ela alimentava a esperança de que tivesse havido ali um mal-entendido. Então, primeiro, a ideia dela inicial era: vamos aguardar para conversar com o Padre Mauro para entender exatamente o que aconteceu. Por isso, então, resolveu desse modo, após muitas reflexões, aguardar os acontecimentos futuros, o reencontro com Mauro. Então, esse aqui era o primeiro ponto que nós acompanhamos. O segundo foi ali, então, o irmão Anacleto fazendo a condução do espírito obsessor para aquela instituição onde eles se encontravam, para que a instituição terrena, para que então, através da evocação e da presença do espírito, através do trabalho mediúnico, ele pudesse então pudessem dar início às orientações para que ele alcançasse ali o equilíbrio necessário. Então o espírito foi levado a essa instituição. O irmão Felipe era ali o responsável pela orientação mediúnica naquele trabalho, e o médium Ricardo, um trabalhador bastante disciplinado, bastante experiente, seria o responsável pelo contato, pela conexão com esse espírito, pela incorporação, digamos assim, para que o espírito fosse então orientado pelo irmão Felipe. Bom dia, André, bom dia, embaixador. Acompanhamos aqui a conversa, aqui como foi colocado, uma expressão bastante simples: blasfemando e espumando de cólera. Esse foi o estado emocional que o espírito então apresentou no momento da incorporação, até porque a gente lembra sempre que nesse caso ele é conduzido contra a sua vontade e, portanto, se sentindo aprisionado, ele procura se libertar de todas as formas, começando até mesmo pela agressão verbal, como nós acompanhamos. Ele então apresentou as suas justificativas, mostrando que
o fato dele desejar a vingança contra o Padre Mauro, em virtude, né, dos eventos que eles vivenciaram, né, das situações que eles vivenciaram na encarnação anterior, ele então foi ali dizendo que ele tinha o direito de fazer tudo isso, que isso estava, inclusive, nos códigos divinos, né, o direito à vingança, né, nas leis da vida, ele coloca, né, se colocando como vítima. E aí então o irmão Felipe procurando argumentar, mostrando exatamente ali que a interpretação que ele fazia a respeito dessas leis da vida, dentro dos códigos divinos, dizia exatamente o contrário, que eram esses códigos que colocariam então o Mauro dentro desse caminho corretivo, a partir das experiências que ele deveria vivenciar, e não caberia a ele próprio, ao espírito, o direito de impor, né, a sua ideia, o direito de se vingar. Então o diálogo todo aconteceu, né? Então ali sempre o espírito procurando argumentar, trazer ali as suas ideias e tudo mais, lembrando que ele se encontrava envolvido pelo perispírito, envolvido, né, imantado pelo perispírito do médium Ricardo, né, o que trazia para ele sensações diferentes daquela em que ele se encontrava. E o desejo dele era exatamente ali a morte, se não de imediato, pelo menos ali, iniciando, né, a ideia principalmente do suicídio, que era ali o objetivo maior que ele desejava. O Filomeno fez um comentário que nós ali acompanhamos, que ele diz assim: desde o primeiro momento, quando do encontro com o perverso inimigo de Mauro, chamou-me a atenção a sua faces deformada, o conjunto de aberrações expostas e o aspecto de lesma disforme e viscoso, e tresandando odores pútridos. Então ali toda a deformação perispiritual, principalmente ali nas deformações, que como nós acompanhamos, né, tanto no caso, né, da zoantropia, no caso dos ovoides, então a gente lembra que o perispírito ele é um elemento bastante plástico, né, que compõe a nossa estrutura, digamos, física, embora de uma matéria bastante sutil. E ele, então, o pensamento deformado faz também com que o perispírito se deforme. E, nesse caso, com as suas ideias concentradas na vivência da sexualidade desequilibrada, era natural que o seu centro genésico, né, e a sua estrutura perispiritual apresentasse essas deformações, principalmente nos órgãos, né, genitais. Então, esse foi aqui o trabalho feito durante aquele encontro. Aqui no final, então, foi colocado aqui para nós que totalmente envolvido pelos fluidos do médium e pelas vibrações emanadas do mentor Anacleto, o inditoso começou a blasfemar e a repetir ameaças que faria estremecer até mesmo estruturas emocionais mais resistentes. Felipe, sem perder o controle, conduzido espiritualmente, aproximou-se do médium em transe e começou a aplicar energias balsamizantes enquanto elucidava. Bom dia, Andréa. Por hoje, nosso diálogo está encerrado. Não faltarão outras oportunidades para o esclarecimento. O nosso desejo de afastá-lo daquele a quem explora psiquicamente, roubando-lhe as energias e discernimento, aguçando-lhe os desejos inferiores, está coroado de êxito. Você será mantido em tratamento especializado em outra área do mundo causal, recuperando-se a pouco e pouco, de forma que desperte completamente lúcido para outra realidade. Então aqui, bom dia, Masa. Então aqui a gente viu que ele foi então afastado do Mauro, ficando ali retido, contido na verdade, junto àquele grupo de trabalho para fazer com que ele então, à distância, ficando separado do Mauro, permitisse primeiro que Mauro se reequilibrasse e começasse o trabalho de transformação interior, a partir agora da sua própria capacidade de tomar decisões, e não influenciado por esse fator externo. Enquanto que esse espírito, então, que nós vimos aqui como obsessor, se encontraria iniciando o tratamento, que era um tratamento ali também de reforma de ideias, de compreensão sobre as leis naturais,
que farão com que cada espírito então se encontre naquele caminho de reajuste, naquele caminho de crescimento. E aí então, para finalizar aqui essa nossa recapitulação, o verbo ameno e carinhoso, as vibrações saudáveis que eram aplicadas no médium e no espírito culminaram com o afastamento do sofredor, logo recolhido por cooperadores da equipe espiritual da casa, naquele momento sob a direção do irmão Anacleto. Então agora segue aqui o nosso estudo a partir desse ponto. As atividades mediúnicas prosseguiram com outras psicofonias dolorosas, assinaladas pelo sofrimento, pela revolta, pela angústia, pela necessidade de paz, consignadas pelos comunicantes espirituais. O espírito é realmente o construtor de suas emoções, que variam da desdita à plenitude. De acordo com os comportamentos mentais e emocionais, as condutas no cotidiano, constrói-se projetando na direção do futuro todo esse arsenal de realizações que lhe constituem o patrimônio existencial. Enquanto o agressor de Mauro era adormecido em nossa esfera de ação, interroguei o irmão Anacleto. Considerando-se que o amigo espiritual atendido não estava interessado na própria renovação, trazê-lo a contragosto a essa reunião de esclarecimento e de libertação não incidiria em violência contra o seu livre-arbítrio? Então é uma pergunta bastante válida essa que o Filomeno fez, né, como não poderia ser diferente, porque o espírito então ele foi conduzido contra a sua vontade. E lembrando que o livre-arbítrio é ali uma lei que envolve-nos a todos, no plano físico como no plano espiritual. A gente vai lembrar sempre daquela máxima que popularmente nós conhecemos, que é, né, o seu direito termina quando começa o direito do outro. Né? Então, quer dizer, nós temos direitos e temos deveres. Aqui nesse caso, esse espírito, ele tinha direito ao livre-arbítrio, mas ele não tinha o direito de violar a liberdade do outro. Então aqui nesse caso nós vamos então desenvolver esse raciocínio, que é o que o irmão Anacleto vai aqui apresentar para o Filomeno. Ele diz assim: o livre-arbítrio é concessão divina que tem caráter relativo, não podendo ser facultado sem responsabilidade por aquele que o utiliza. No caso em tela, a fim de auxiliarmos Mauro, que necessita recuperar-se dos males praticados, somos convidados a contribuir em favor de todos aqueles que se encontram enredados nas teias dos problemas desencadeados pela insânia dele. E porque o mal de Jean-Michel, este é o nome que teve na reencarnação anterior, persiste em preservar, arrastando o seu inimigo e a si mesmo, desvairando, não pode permanecer indefinidamente. O nosso ato é de misericórdia e de compaixão, não constituindo violência, porque o seu discernimento encontra-se obliterado pela paixão alucinada, qual ocorre com crianças e jovens, ou mesmo com adultos sem amadurecimento psicológico e moral. Determinadas decisões não necessitam de passar-lhes pelo crivo da opinião, porque destituídos de discernimento, não saberiam o que ou como fazer. Não poucas vezes, determinados tratamentos cirúrgicos e psiquiátricos são decididos pela família do paciente, mesmo que sem o seu consentimento, a fim de salvar-lhe a existência. A responsabilidade é o melhor aval para a utilização do livre-arbítrio, mas que ainda falta a muitos espíritos durante o seu atual processo de evolução. Certamente a vida estabelece os seus códigos e a transgressão deles gera as ocorrências que se transformam em infortúnio para os seus desavisados. Estejam ou não conscientes da responsabilidade da ação que pratiquem. É óbvio que haverá sempre fatores ponderáveis que são levados em conta, agravando ou diminuindo as consequências conforme a consciência de cada um.
Então, nessas orientações que foram passadas, mostra exatamente para nós isso. Direitos e deveres, direitos, liberdade relativa, o livre-arbítrio relativo de acordo com a capacidade que o espírito tem de assumir as suas consequências. E nesse caso, o fato do espírito não estar ali, primeiro apresentar-se com a consciência bastante endurecida, focado nesse propósito de vingança. E esse desequilíbrio que ele vivenciou tira dele a capacidade de raciocinar, de pensar, por exemplo, que o efeito gera uma causa. Ou melhor, o efeito é gerado por uma causa. E no caso dele, ele está vivenciando as consequências de uma ação passada, sem se dar conta que essa ação presente dele é exatamente uma causa que vai gerar um efeito futuro. E é então vivendo nesse ciclo vicioso de causa e efeito, sempre provocando a dor no outro, e a dor nele mesmo, embora ele não admita isso, é a necessidade então da intervenção desses espíritos sábios que vão fazer com que inicialmente ele comece a perceber exatamente ali qual é a situação, qual é a sua realidade, e não aquela realidade que ele criou. Porque dentro da sua visão, para ele é assim, o que me interessa é a destruição daquele que é o meu inimigo. Não importa qual é o preço, só que esse preço virá. E no momento em que esse preço vier, a pergunta é, ele vai estar disposto, ele vai estar em condições de pagar esse preço? Boa, Sandra. A movimentação espiritual era muito grande na sala, relativamente exígua no seu espaço físico. As paredes, no entanto, haviam desaparecido e o ambiente alargava-se além dos limites estabelecidos pela construção material. Genitores aflitos, já desencarnados, traziam solicitações de socorro aos filhos rebeldes e ingratos que ficaram na terra, rogando amparo e libertação das entidades inferiores com as quais se compraziam. Esposos saudosos imploravam ajuda e oportunidade para enviarem notícias aos seus parceiros que ficaram no mundo. Amigos ansiosos requeriam o concurso dos benfeitores em favor dos companheiros da experiência carnal. Obsessores de má catadura apareciam intempestivamente, arrebanhados para a área própria de contenção, tudo porém supervisionado pela mentora da casa, assessorada por um grupo de especialistas em socorro espiritual, que se movimentavam com discrição e ordem, preservando o ambiente psíquico. Então, a gente vê ali que nos bastidores do que acontece numa reunião mediúnica, a mente de todos esses trabalhadores acaba sendo projetada para a realidade do plano espiritual e não para a realidade material, onde nós temos ali um ambiente, simplesmente um ambiente material, feito ali numa sala pequena, com ali o seu mobiliário, mas espiritualmente ela se expande, trazendo uma vibração diferente, trazendo uma estrutura diferente. A movimentação que foge dos encarnados, mas ela acaba se expandindo também ali junto aos desencarnados, e eles então trazendo todas essas rogativas. Lembrando que nem todos conseguem se comunicar, mas ali o trabalho feito de assistência no plano espiritual é um trabalho bastante intenso. André colocou, achei muito importante esse parágrafo para os que não têm a verdadeira ideia do que acontece num atendimento no plano espiritual. Então é bem interessante a gente ver a dinâmica dos trabalhos no plano espiritual e principalmente para aqueles que trabalham durante essas atividades terem também consciência de que, embora muitas vezes ali o trabalhador que se envolve numa reunião mediúnica, ele acaba se distraindo, ele acaba, muitas vezes até, a gente já conversou sobre isso em outros livros, que falavam sobre o trabalho mediúnico, durante o dia, durante o próprio preparo do médium, do trabalhador, acaba sendo aquele trabalho mais negligente, acaba sendo aquela preparação não adequada, acaba sendo até mesmo o espírito, o médium, falhando na responsabilidade que ele assumiu. E aí, então, no momento em que o trabalho acontece, há necessidade, como é o caso do exemplo que nós vemos nesse grupo mediúnico,
dessa perfeita sintonia entre trabalhadores encarnados e desencarnados, para poder atender a toda essa demanda de solicitações, daquelas mais justas, até daquelas injustas que chegam, como é o caso, por exemplo, dos espíritos que se encontram nessa condição de tanto desequilíbrio, tanto endurecimento, para que o trabalho aconteça da forma mais harmoniosa possível. Então, quando a gente lê uma descrição como essa, faz com que nós tenhamos mais consciência, mais responsabilidade do trabalho que se faz. E aí, claro, a gente vai estender, né, para todas as atividades que nós encontramos, né, o trabalho mediúnico, um grupo de estudos, um trabalho assistencial, um trabalho de atendimentos que nós fazemos, enfim, são várias e várias atividades em que há esse intercâmbio entre os dois grupos e há necessidade dessa conexão, dessa ligação entre os ideais dos encarnados com os ideais também dos desencarnados. Aí sim o trabalho acontece da forma mais harmônica e mais proveitosa possível para todos. Agora, quando há uma desarmonia nesse trabalho, certamente ali alguém vai ter que trabalhar mais para poder manter aquilo que foi desequilibrado. E geralmente os espíritos trabalham muito mais do que nós aqui encarnados, né? Já que do lado de lá se tem a consciência plena de tudo aquilo que acontece e quais são ali as necessidades daquele programa. Enquanto nós encarnados aqui, limitados no nosso entendimento e na nossa visão, nós acabamos ali falhando, né, na nossa preparação e até mesmo no desenvolvimento das atividades. Avançando, vamos lá. Sobre a mesa mediúnica, uma faixa de luz diamantina descia de ignorada região, envolvendo todos aqueles que ali se encontravam no ministério socorrista. Vibrações vigorosas vinculavam uns aos outros trabalhadores, formando um círculo luminoso que os mantinha em equilíbrio. Na assistência fora da mesa na qual se dava a maioria das comunicações, círculos de luz variavam de tonalidade, conforme a emissão de onda de cada pessoa, concentrada ou não, vibrando em uníssono com os espíritos trabalhadores, ou porque, por uma circunstância qualquer, se distanciava do local através do pensamento indisciplinado, ali permanecendo fixado às impressões que lhe eram familiares e nas quais se comprazia, porém sem nenhuma luminosidade. Aquilo que a gente falava, né? Então, enquanto havia essa sintonia por parte de alguns trabalhadores, outros trabalhadores se mantinham presentes fisicamente, mas mentalmente ali em desarmonia com o trabalho que acontecia. E aqui só um comentário interessante também, aqui é só um detalhe que a gente acaba focando muito, mas não presta muita atenção, é o caso, por exemplo, quando ele diz sobre a mesa mediúnica, fora da mesa na qual se dava a maioria das comunicações. Então, no caso aqui, a ideia da mesa, tem inclusive, né, na mesa mediúnica, é uma expressão bastante utilizada no meio espírita. Lembrando que a mesa nada mais é do que um móvel sobre a qual se colocam livros, sobre a qual se escreve. Mas e se por acaso não tiver uma mesa? Significa que não tem reunião mediúnica? Muitas vezes a gente acaba criando essa ideia, essa impressão, focando tanto, né, tanto que o nome, aquela expressão que todo mundo conhece, a tal da mesa branca, faz sempre uma referência a uma mesa. Quer dizer, então, que se nós sentarmos em roda, colocando apenas cadeiras, não tivermos mesa, o trabalho simplesmente não acontece? Né? Então a gente tem que sair um pouco dessas ideias habituais que a gente vai cultivando, lembrando sempre que a mesa, nesse caso, nada mais é do que um objeto útil para aquela finalidade de trabalho. Mas se por acaso não tiver mesa, o trabalho vai continuar trazendo ali algumas dificuldades de uma forma ou de outra, né? Pois é, exatamente, né? A ideia é do trabalho em si, mas dependendo da atividade que se desenvolve, há a necessidade de um mobiliário adequado ali para as cadeiras. Quer dizer, então, que se eu quiser me sentar no chão, ter uma reunião mediúnica é possível? Quer dizer que se eu quiser fazer em pé, é possível? Né? Pois é, Andréia. A gente está acostumado com isso, né? Mesa branca, mesa mediúnica, mesa, e se não tiver mesa? Quer dizer que não tem trabalho?
Então a gente tem que se desabituar dessas questões materiais e pensar no trabalho em si, que é um trabalho mental, é um trabalho vibracional, é um trabalho fluídico, e aí vai sempre se adaptar de acordo com o ambiente, de acordo com a estrutura que se tem. É claro que hoje todos os centros espíritas procuram organizar, como a gente já viu até mesmo André Luiz comentando lá nos livros que nós estudamos, né, sobre mediunidade. Ele falava sobre o mobiliário, por exemplo, uma estante onde pode se colocar os livros, a cadeira e as mesas para poder ter ali o conforto e toda a praticidade do desenvolvimento do trabalho, aquelas cadeiras mais afastadas para aquelas pessoas que estão ali apenas acompanhando o trabalho mais à distância, mas não é o mobiliário em si que é o centro do trabalho. Né? Da mesma forma também, quando a gente lembra, né, da própria Santa Ceia, naquela visão que nós temos do passado, Jesus poderia ter se sentado ali apenas no chão, dividindo o pão e o vinho com aqueles que estavam acompanhando, que eram os apóstolos. Então aquela Santa Ceia diferente daquela Santa Ceia pintada ali por Michelangelo, se eu não me engano, que mostra aquela mesa enorme com aquele monte de gente em volta. Então não pensemos ali nos objetos, pensemos no objetivo em si. Só me chamou a atenção isso, porque ele comentou 2 vezes aqui. Pois é, o que importa para nós é o conforto. Hoje nós temos condições de fazer um trabalho organizado, e para isso você vai ter uma sala adequada, um mobiliário adequado, o ambiente preparado para isso. E é claro que você não vai fazer nada disso, né? Igual uma cirurgia. Você pode fazer uma cirurgia no chão? Pode fazer. Mas por que você vai fazer no chão se hoje você tem condições de preparar um centro cirúrgico com toda a estrutura para ele? Né? Então, quer dizer, é sempre aquilo que se faz o trabalho se desenvolver da forma mais prática, da forma mais eficiente possível. Mas não é a mesa em si o centro do trabalho. Por isso, quando a gente fala mesa mediúnica, dá a impressão de que a mesa tem uma característica especial. De preferência se ela tiver uma toalha branca, né? A gente começa a criar todas essas ideias. O trabalho que é realizado à distância não existe mesa. Cada médio está à distância, sem mesa, por exemplo, né? É o caso que a gente vê. Então, sempre pensar nisso, né? Só para a gente tirar um pouquinho do foco da mesa e pensar na mesa como parte do mobiliário. A mesa não é o centro das atenções. Vamos lá. E aqui, claro, que o Filomeno utilizou essa expressão, porque ela é normal dentro do meio espírita, né? Mas é só para a gente fazer ali um pequeno ajuste, né? Pois é, vai deitar no chão no corredor do avião, por exemplo, né, Sandra? Então a gente vê assim que é o que faz naquele momento, né? Mas vamos lá então, só para a gente poder ler de novo, para poder agora ver nesse outro contexto. Sobre a mesa mediúnica, uma faixa de luz diamantina descia de ignorada região, envolvendo todos aqueles que ali se encontravam no ministério socorrista. Vibrações vigorosas vinculavam uns aos outros trabalhadores, formando um círculo luminoso que os mantinha em equilíbrio. Na assistência fora da mesa na qual se dava a maioria das comunicações, círculos de luz variavam de tonalidade conforme a emissão de onda de cada pessoa, concentrada ou não, vibrando em uníssono com os espíritos trabalhadores, ou que, por uma circunstância qualquer, se distanciava do local através do pensamento indisciplinado, ali permanecendo, fixado às impressões que lhe eram familiares e nas quais se comprazia, porém sem nenhuma luminosidade. Então ali cada pessoa apresentava ali uma irradiação diferente, de acordo com a sintonia que ele estabelecia com o trabalho ou fora do trabalho. São preocupações, são distrações, etc, etc. Aparentemente encontrava-se deslocada das correntes de energia que a todos unia num todo vibrante e harmonioso, sem que, todavia, se encontrasse a míngua de proteção em relação aos seus inimigos pessoais. Uma reunião mediúnica de qualquer natureza é sempre uma realização nobre em oficina de ação conjugada,
na qual os seus membros se harmonizam e se interligam a benefício dos resultados que se perseguem, quais sejam a facilidade para as comunicações espirituais, o socorro aos aflitos de ambos os planos da vida, a educação dos orientados, as terapias especiais que são aplicadas e, naquela de desobsessão, em face da maior gravidade do cometimento, transforma-se em clínica de saúde mental especializada, na qual cirurgias delicadas são desenvolvidas nos perispíritos dos encarnados, assim como dos liberados do corpo, mediante processos muito cuidadosos, que exigem equipe eficiente no que diz respeito ao conjunto de cooperadores do mundo físico. Então, todos esses trabalhos que vão acontecendo durante essas atividades, né? E a gente falava aqui sobre, por exemplo, a sintonia dos trabalhadores, dos participantes daquela atividade. Basta lembrar que no nosso caso, por exemplo, numa reunião de estudo como a nossa, nem sempre a gente consegue se manter conectado, porque, né, estando aqui no dia a dia, a gente acaba se distraindo nas atividades, eu vou estudando e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, o telefone toca, tem que fazer alguma coisa, a gente vai mantendo aquela sintonia que vai, né, ora mantendo bem estabelecida quando a gente se concentra, ora quebrando, ora oscilando quando a gente se distrai, quando a gente se dispersa, né? Então, essa experiência que a gente vivencia, ela é bem semelhante a isso. Bom dia, dona Miriam. Acercando-se o momento do encerramento das atividades da noite, após a aplicação de passes coletivos nos médiuns e demais membros do grupo, dispersão das energias condensadas, que haviam ficado como sequelas das comunicações e mesmo da psicosfera produzida pelos mais infelizes, o irmão Anacleto foi convidado a transmitir mensagem final de encorajamento e de iluminação a todos os presentes por solicitação da diretora espiritual. Aqui essa orientação que foi trazida, ela é bastante valiosa, porque é uma dúvida muito grande, principalmente naqueles que são trabalhadores, iniciantes no trabalho, quando começam a ter contato com a doutrina espírita, quando começam a se engajar nessa atividade que não era normal para ele, no caso das atividades mediúnicas, principalmente no caso do médium, a questão é, quando eu tenho contato com o espírito obsessor, eu vou sofrer depois as consequências desse contato? Não do espírito em si, mas do contato com o espírito em termos vibracionais. E aqui ele coloca exatamente isso. Então vou repetir para a gente poder focar, porque essa orientação ela pode passar despercebida, mas era bastante importante da gente perceber como é o trabalho feito pré-atividade, durante a atividade e após a atividade, para que todos ali sejam assistidos devidamente, para que esse trabalho continue, né? Principalmente ali pela própria disposição, pelo equilíbrio, pela condição de saúde mental, de saúde física de todos os envolvidos. Porque principalmente nesses contatos com espíritos que trazem ali um grande desequilíbrio, sejam eles sofredores, obsessores, no caso, por exemplo, de espíritos que desencarnaram pelo suicídio, então tem aquela grande preocupação, será que o médium vai sofrer as consequências desse contato? Então é claro que existe toda a preparação doutrinária, a preparação moral, a preparação técnica para que aquela atividade aconteça, mas ao mesmo tempo existe também toda a assistência para que o trabalho se desenvolva. Então aqui lendo mais uma vez esse trecho. Acercando-se o momento do encerramento das atividades da noite, após a aplicação de passes coletivos nos médiuns e demais membros do grupo, dispersão das energias condensadas, que haviam ficado como sequelas das comunicações e mesmo da psicosfera produzida pelos mais infelizes, o irmão Anacleto, então, ele traz a mensagem final. Então, essa expressão que foi utilizada das energias condensadas, a gente lembra que essas vibrações, esses fluidos trazidos por esses espíritos que são assistidos, acaba inevitavelmente fazendo ali, né, uma, digamos entre aspas, uma contaminação.
do ambiente que foi devidamente preparado e o próprio médium também em condição. E aí então esses passes de dispersão servem exatamente para fazer essa asepsia final, para evitar que essas energias provoquem algum tipo de desequilíbrio no médium. Porque isso pode trazer para ele, por exemplo, imaginemos ali aquele médium, supondo que esse trabalho não aconteça, ou como costuma acontecer, por exemplo, no caso dos processos obsessivos. O médium, então, o médium nesse caso, que seria ali o obsediado, ele acaba sendo envolvido por esse espírito obsessor, que não apenas o afeta mentalmente, mas também o afeta fluidicamente. E agora, num trabalho mediúnico, a ideia é exatamente ali que haja essa depuração, essa asepsia final, para que todos ali continuem mantendo o equilíbrio. Dudu trouxe, né, não diria sofrer, mas sentir essas sensações no médium, né? Então, transmite para ele, mas a própria contaminação de perispírito acaba afetando, né, porque fisicamente o médium de alguma forma acaba depois somatizando isso. Porque o perispírito se encontra impregnado com essas energias mais tóxicas, digamos assim, ele acaba inevitavelmente transferindo isso para o seu próprio perispírito, absorvendo esse conteúdo. Para isso, então, há essa dispersão, para evitar qualquer tipo de efeito negativo sobre os trabalhadores. Por isso eles se encontram ali, não apenas em trabalho, mas se encontram também protegidos pela equipe espiritual, para que o trabalho se desenvolva da melhor forma. Avançando, vamos lá. Orando silenciosamente para o cometimento, o amigo tomou os recursos psicofônicos de Ricardo, que se iluminou, exteriorizando peculiar claridade nos chakras coronário e cerebral, em tonalidade violáceo-prateada, que ele tomava todo o sistema endócrino, partindo da glândula pineal, verdadeiro fulcro de luz, e percorrendo todas as demais, com predominância nas do aparelho genésico, que emitia radiações poderosas, sustentando a bomba cardíaca e os pulmões, os rins e todo o organismo. Então ele fala aqui sobre o efeito dessas vibrações distribuídas nesses centros primários, que são os chakras, e também nos centros secundários, né, que nós acompanhamos, inclusive André Luiz, que trouxe para nós ali, né, o trabalho, todo esse detalhamento do trabalho de passes, dos fluidos que acabam depois sendo absorvidos por esses chakras, ou por esses centros de força, como Kardec chama, né? Então, e outros centros secundários também, onde esses fluidos acabam chegando para poder se distribuir depois por todo o corpo perispiritual e, por consequência, também no próprio organismo físico. Então aqui ainda tem muito o que se estudar sobre tudo isso, porque lembrando que além das informações que chegam por parte dos instrutores espirituais a respeito do trabalho magnético, do trabalho fluídico, dos passes, no efeito que isso provoca no corpo físico, e além da própria experiência prática por parte dos trabalhadores e estudiosos desse campo do passe, do tratamento espiritual, nós temos ali a própria visão do mundo espiritual a respeito dos efeitos. E aí então alguns médiuns têm essa percepção, conseguindo ali ver mais ou menos como o efeito acontece, mas na prática mesmo, somente os desencarnados que trazem essa visão especializada conhecem e têm um entendimento do que acontece. Então por isso a gente procura sempre trazer aqui, investir os nossos esforços para compreender como acontece todo esse procedimento fluídico, né? Mas na verdade nós vamos encontrar, por exemplo, no plano espiritual, espíritos que poderiam ser comparados com cirurgiões aqui do nosso plano físico. Não na atividade em si, mas na formação. O tempo que ele demora para poder ter esse conhecimento, entre aspas, da anatomia do corpo perispiritual, da fisiologia, como ele funciona, para que você tenha uma aplicação de passes efetiva. É daí então que nós encontramos, como foi o caso que nós estudamos no livro Tormentos da Obsessão, aquela cirurgia que aconteceu no Hospital Esperança, que o Filomeno teve a oportunidade de acompanhar. Que era aquele espírito que chegou ali todo envolvido, quase que num
naquele encapsulado, né, parecia um casulo onde ele se encontrava, tudo aquilo ali nada mais é do que energia que se encontra condensada, sendo ali, alcançando, na verdade, aquele formato que é produzido pela própria mente do espírito. Então imaginemos o grau de especialização que esses espíritos precisam ter para poder desenvolver uma operação dessa natureza. E aí então a gente vai abrindo toda a escala de trabalho, envolvendo, por exemplo, espíritos que trabalham exatamente com esses passes dispersivos, que dão assistência no trabalho de passe nos centros espíritas, que prestam socorro. Então, quer dizer, cada espírito tem ali a sua especialização dentro desse campo. E nós aqui encarnados, né, como eu estava dizendo no início, nós procuramos aqui aprender da melhor forma possível, mas certamente ali o trabalho mais profundo certamente se dará no plano espiritual, quando nós estivermos ali em loco e estudando de fato esses fluidos que se tornam realmente material para nós. Porque enquanto para nós aqui desencarnados, quer dizer, os fluidos são para nós elementos abstratos que nós procuramos entender na teoria, ou vendo ali o efeito desses passes, mas o fluido em si nós não temos a possibilidade de analisar. Por isso, então, nós temos ali um aprendizado que é limitado dentro das nossas condições. Quase que eu falei um aprendizado deficiente, mas não é deficiente. Ele é eficiente dentro do nosso campo de ação. Mas ele só se torna completo quando nós conseguimos, do plano espiritual, estudá-lo de uma forma mais profunda. Então, aqui no caso, chakras, transfusões, efeitos no organismo, a forma como esses fluidos se desenvolvem ou se distribuem. Então tudo isso é importante da gente compreender. Se a gente não compreende o efeito em si, se nós entendermos a complexidade dele, já é um grande aprendizado para nós. Vamos lá. E aqui lembrando também, né, olha só que detalhe aqui que não pode passar despercebido. Ele coloca assim, né, que o amigo tomou os recursos psicofônicos de Ricardo, que se iluminou esterilizando peculiar claridade nos chakras coronário e cerebral, em tonalidade violáceo prateada, que lhe tomava todo o sistema endócrino, partindo da glândula pineal, verdadeiro fulcro de luz, e percorrendo todas as demais com predominância nas do aparelho genésico, que emitia radiações poderosas. Por que o aparelho genésico? A gente lembra que o aparelho genésico é aquele que administra as funções sexuais do corpo, por exemplo. Basta lembrar que quando Ricardo teve contato com esse espírito obsessor apresentava um grande desequilíbrio na sua região genésica. Isso fez com que Ricardo também tivesse uma influência a partir desse contato com esse espírito, e, portanto, aqui os espíritos estavam trabalhando exatamente para que aquele chakra que foi o mais ativado, que foi o mais, entre aspas, prejudicado com esse contato, voltasse à sua harmonia natural. Embora o médium tivesse ali toda a maturidade moral, todo o conhecimento, mas a influência aconteceu, o contato aconteceu. Então o trabalho de reharmonização se dava exatamente ali concentrado nesse chakra em especial. O médium apresentava-se transfigurado, com a face em delicado sorriso e em serenidade, facultando que o pensamento do comunicante fosse decodificado pelo seu cérebro e transformado em palavras, né? Então, Ricardo aqui se tornando o veículo de comunicação do irmão Anacleto. Amigos e irmãos, começou o nobre espírito, prossiga a paz de Jesus em nossos corações. O amor que flui de nosso Pai jamais cessa. Expressando-se de mil formas, alcança todas as manifestações na sua vontade, materializada no universo. Vibrando nas micropartículas e imantando o cosmo, mantém a ordem e o equilíbrio das moléculas e das esferas que pulsam além da nossa imaginação. Entre nós, manifesta-se como dever em relação ao nosso próximo,
após a própria transformação moral para melhor. Sem essa renovação interior, muito dificilmente alcança outros corações. Exteriorizando-se como forma de construir a alegria em outras vidas, para tornar o mundo melhor e as criaturas menos sofridas, é o alimento das almas, sem o qual todas pereceriam. Extrapola a dimensão do mundo físico e agiganta-se além da organização material, abrangendo os espaços siderais onde estão edificados os ninhos espirituais e as mansões da felicidade, descendo aos paús da miséria moral e da vergonha, nos antros de devassidão e de perversidade. Luze soberano em todo lugar, e vige como força que conduz à meta da felicidade. Nada obstante, o egoísmo humano engendra a rebeldia e a ignorância das leis, proclamando a vigência do ódio, que é apenas doença da alma, produzindo alucinações e desaires. Atos irrefletidos, comportamentos desastrosos, ações perversas, que são frutos espúrios da ignorância e do egotismo, enfermam os espíritos que se alucinam, convidando-os aos revides e às desestruturadas vinganças, aos disparates da revolta, que consumam com atitudes de perseguição e de insânia, perdendo o tempo e a oportunidade de serem plenos. Então, antes de continuar aqui, ele fala para nós sobre as energias que nos envolvem a todos, energias que pertencem a todo o universo e que elas vibram de acordo com o pensamento de Deus, nos afetando a todos, mas somos nós que, pelo fato de mantermos esse desequilíbrio, por causa das tendências que nós ainda alimentamos, somos nós que acabamos nos tornando refratários a essas vibrações. Não que elas deixem de nos afetar, mas somos nós que não nos sintonizamos com ela. Seria como se nós estivéssemos dentro de uma grande piscina de água aquecida e nós fôssemos colocados dentro dessa água, nós resistíssemos mantendo o corpo gelado. A água continua nos envolvendo, mas somos nós que mantemos, essa temperatura baixa pelas nossas próprias condições morais e psíquicas. Então é isso que ele coloca para nós até agora. E ele segue. Surgem então os espetáculos inditosos das obsessões vigorosas, nas quais o intercâmbio das vibrações deletérias ceifa a alegria e a paz, a saúde e o júbilo, arrastando-se por largos períodos de insânia e desespero, quando poderia ser muito diferente, caso se permitisse que o amor lenisse as mágoas e apagasse os sentimentos de revolta. E vemos a multidão aturdida, sobrecarregada pelo peso das alienações espirituais, de simples como de complexo conteúdo psicopatológico. Por outro lado, esses processos de orgulho e de presunção desencadeiam transtornos emocionais e psíquicos que se convertem em enfermidades dilaceradoras, cruéis, transformando o planeta em um grande hospital, quando a sua é a função de escola para a educação e para a reeducação, reduto de crescimento íntimo e de iluminação interior. Dessa forma, campeiam as obsessões espirituais e físicas, o deslates dos sentimentos e dos ódios em guerras sórdidas de uns contra os outros, quando se deveria elaborar para que ocorresse a união de uns com os outros, conforme a recomendação do Príncipe da Paz, que é Jesus Cristo. Apesar disso, o Consolador chegou à Terra, a fim de auxiliar o ser humano na sua recuperação, influenciando-se a conduta, oferecendo-lhe a visão da realidade que outrora não tinha como entender, por faltarem os recursos valiosos da ciência e da tecnologia, do pensamento e da razão.
Então ele fala para nós agora sobre a presença da doutrina espírita entre nós, desvendando e revelando o mundo espiritual dentro da sua realidade, para que nós entendamos a relação que existe entre nós, mundo físico, e mundo espiritual, mas uma única natureza espiritual, que é a nossa natureza de espíritos imortais. E ele segue. Levanta-se agora a cortina que impedia a visão do mundo espiritual, e constata-se a grande realidade da vida em outra dimensão, de onde todos procedemos e para onde todos retornamos. Com o seu advento, os espíritos do bem vêm conclamar-vos à concórdia, à compaixão, à caridade e ao culto dos deveres. Bonita essa expressão, né? Culto dos deveres. Significa viver em função das nossas responsabilidades e compromissos. Não tergiverseis, nem temais nunca, pois o Senhor da vida está conosco, conduzindo-vos com segurança ao seu aprisco. Distendei as mãos caridosas a todos, particularmente aos irmãos da erraticidade inferior, que constituem a multidão dos equivocados e infelizes, que se encontram na psicosfera do planeta e logo mais estarão de retorno, caminhando no corpo físico com as massas no rumo do porvir. Ajudai-os, auxiliando o vosso próximo mais próximo no lar, no trabalho, nas ruas, na comunidade. O bem começa no lar e expande-se em catapultas de luz, rompendo a grande noite que predomina no mundo atormentado dos nossos dias. Vivei conforme os ditames do Evangelho de Jesus, caindo e levantando-vos, errando menos e acertando o passo com o amor, a fim de tornardes as vossas existências um pomar de bênçãos e a vossa estrada assinalada por marcas de segurança, apontando o rumo de plenitude. Tende paciência ante as injunções dolorosas e confiai no amanhã. Realizai o melhor agora, e aquilo que não possa ser executado no momento, aguardai um instante propício no futuro que alcançareis. Agradecendo-vos a cooperação fraternal em favor dos irmãos atormentados que se encontram na retaguarda do processo da evolução, exoro as bênçãos de Deus para todos nós. Afetuosamente, vosso amigo e irmão Anacleto. Belíssima mensagem, né? Pairavam no ar dúlcidas vibrações de paz. Muitos de nós, de ambos os planos da vida, tínhamos lágrimas de justa emoção, que escorriam suavemente pela face, em forma de gratidão ao Pai e ao querido benfeitor. Ante o magnificente espetáculo de luzes espirituais, que penetravam todos os presentes, a reunião foi encerrada com sentida oração de graças, proferida pelo irmão Felipe. Então aqui, terminadas então as atividades de socorro, de socorros espirituais que foram prestadas aqui a encarnados e desencarnados durante aqui esses momentos, né, das atividades desse centro espírita que nós acompanhamos. Então vimos aqui inicialmente o atendimento à diretora da escola, o atendimento a Jean-Pierre, que era o nome desse espírito, na encarnação anterior, que era o obsessor, o trabalho com Mauro, que também foi assistido devidamente, e agora os esclarecimentos a respeito das importantes atividades que acontecem no mundo espiritual durante as atividades aqui nas casas espíritas, aqui do nosso mundo material. Nosso próximo capítulo, capítulo 7, Programações Abençoadas. E aqui então eles vão continuar trazendo para nós aqui a continuidade dos trabalhos desse centro espírita, só que agora no plano espiritual. Porque os espíritos foram resgatados, espíritos que foram acolhidos pelos trabalhadores e pela instituição, e agora a gente vai ver o destino que esses espíritos vão ter